lindezas! E hoje vamos falar um pouco sobre cabelo emborrachado. O que fazer para melhorar essa situação que já é tão difícil? Eu já passei por essa situação, por isso que eu vim trazer aqui essas dicas para vocês com muito carinho, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a amenizar aí essa situação tão complicada. Então, simbora conferir. E pra gente chegar nessa situação de cabelo extremamente elástico, emborrachado, se dá por causa de química, que você pode ter feito tanto em casa, às vezes até no salão. O corte químico de cabelo emborrachado que eu tive, não foi eu que fiz sozinha, não. Foi o cabeleireiro que fez. Por isso que eu falei pra vocês, infelizmente, acontece isso. O cabeleireiro tinha alisado meu cabelo, aquele alisamento daquela época de alisamento japonês, que era com tilglicolato, e depois ele foi e taca-lhe pau na descoloração, porque eu queria ficar loira. E aí o meu cabelo, ó, foi pro brejo. Incompatibilidades de química para química. Ou às vezes em casa acaba, como não sabe, né, lidar aí com química mais forte, acaba acontecendo isso. Então bora agora partir para as dicas. Quando você está com o cabelo nessa situação, é como você tivesse passado por um ferimento muito grave, que você tem que ficar na UTI. E aí o que acontece, gente, é gradativamente que você vai se recuperando, não é? Então, o mesmo acontece com o cabelo. É até um exemplo meio drástico, mas essa situação de um cabelo emborrachado é drástico, por isso que eu usei esse exemplo para vocês. Então, é conforme os dias, com o tempo que vai se recuperando. Então, a gente tem que fazer medicações no cabelo da gente para ter essa recuperação gradativa. Então, quanto mais repouso ter, é importantíssimo. Então, por isso vem a primeira dica, gente, é que você não vai poder, mesmo com o cabelo nessa situação, você não vai poder de forma alguma ficar lavando muito o cabelo. Porque o cabelo emborrachado, o cabelo elástico, ele fica extremamente sensível e quando o cabelo está molhado, isso piora absurdamente. Piora ao ponto de você pegar o cabelo, puxar e ele desmanchar. É mais ou menos isso, ele nem quebra, ele desmancha. Então, quanto menos você ficar com o cabelo molhado, melhor, porque você vai evitar que o seu cabelo se parta e fique com uma aparência pior ainda. Então, você vai fazer essa lavagem uma vez por semana. Se você não aguentar fazer uma vez por semana, você vai fazer no máximo 2. E na primeira lavagem, você pode usar um shampoo, só que o shampoo tem que ser muito hidratante, aquele shampoo que não embaraça o cabelo. Então, aqui no canal já tem um top de shampoos que vocês podem utilizar para um cabelo que está sensibilizado. Vou deixar linkado aqui no box de informações, que são aí opções que você pode escolher. E na segunda lavagem, você vai ter que usar um coache. O que é, gente? Um creme, um condicionador para fazer a lavagem do seu cabelo. Pode ser, por exemplo, uma escala. A escala lava muito bem o cabelo. Vai ser aquela lavagem que você vai lavar e condicionar. O cabelo não vai embaraçar muito, mas de preferência, tente lavar uma vez. A próxima dica que eu venho é outra de extrema importância. É que toda vez que for fazer as lavagens, você tem que fazer uma reconstrução bem potente, uma reconstrução bem extrema na reposição de massa, porque quando acontece esse emborrachamento, por que ele aconteceu? Porque o seu cabelo foi praticamente todo destruído, ele perdeu toda a queratina, toda a massa capilar dele, por isso que ficou nessa situação. Então você vai ter que colocar de volta de forma artificial, que chamamos então de nossos medicamentos. E aí aqui no canal também tem um vídeo de produtos que vai ajudar você aí nesse corte químico com esse cabelo emborrachado, trazendo aí essa reposição que você precisa. Vou deixar também linkado aqui no box de informações. E aí só uma observação importante, você vai ter que fazer desde o primeiro dia que você sofreu isso. E enquanto o seu cabelo estiver nessa situação de emborrachado, você vai ter que fazer essa reposição de massa. Então, lavou uma vez por semana, sim, vai ter que ser reconstrução. E não se preocupe que não vai ter efeito rebote. Por que que não vai ter efeito rebote, gente? Porque um cabelo emborrachado, ele perdeu toda a massa. Então, você vai ter que devolver isso para ele. É como se fosse um antibiótico do seu cabelo. Então, vai ter que ser reconstrução, já que vai ser uma vez por semana só que você vai lavar. Então, você não vai poder fazer uma vez reconstrução, uma vez hidratação, outra nutrição. Não dá tempo. No primeiro mês, principalmente, vai ter que ser reconstrução em toda a lavagem. E outra dica bem importante que você vai fazer até antes de realizar a reconstrução, vai fazer uma acidificação para poder regular esse pH, porque um cabelo elástico, ele subiu o pH até o tralalá.
por isso que ficou elástico, né? O pH ficou muito alto. Tem aqui um vídeo no canal também explicando todo esse lance aí de pH. Então você vai ter que acidificar para ir regulando o pH desse cabelo, para quando você aplicar essa reconstrução, o cabelo receber bem, porque se as cutículas do cabelo estiverem muito abertas, que é o caso de um cabelo elástico, o cabelo não vai dar conta de receber essa reconstrução como deveria, né? Bateu, saiu. Então, por isso que é importante a acidificação. Ela vai dar uma fechada nessas cutículas e aí o cabelo conseguir absorver essa reconstrução, conseguir ter o poder de repor a massa do seu cabelo, de tratar o córtex que foi tão destruído. E outra coisa que também você pode utilizar no primeiro dia que aconteceu aí esse desastre de emborrachar o seu cabelo, é passar um neutralizante. Você colocando um neutralizante, vai dar uma bloqueada nisso, vai neutralizar aquela química para ela não continuar danificando o seu cabelo, mesmo depois de lavado, porque sim, isso acontece. Vocês podem ver, por exemplo, às vezes a gente passa uma coloração ou alguma outra química, mesmo na outra vez que você vai lavar, você não sente ainda um cheirinho de química por causa disso. O neutralizante, ele já vai bloquear isso, mas tem que ser um neutralizante universal, que vai poder ser aplicado em qualquer tipo de cabelo, ou seja, em qualquer tipo de química que tenha ocasionado isso no seu cabelo. O Neutra Química da Bora Bella é um neutralizante universal, mas existem outras marcas de neutralizante universal que até pelo Mercado Livre você encontra. E aí venho com a próxima dica, que vai ser condicionar. E o condicionador é muito importante nessa fase de cabelo emborrachado. Por quê, gente? Porque é ele que vai deixar o seu cabelo mais fácil para pentear, né? O cabelo não ficar tão embaraçado, porque uma das funções do condicionador é essa, até para ajudar a segurar essa reconstrução que você aplicou no seu cabelo. Então, use aí um condicionador de boa qualidade, que vai te ajudar muito também nessa fase aí tão complicada. E a próxima dica vem depois de você fazer esse processo todo aí de lavar, acidificar, reconstruir e condicionar. O cabelo molhado, você vai ter que ter muito cuidado na hora de secar. É assim, gente, pegar a toalha e secar assim, ó, com toda a gentileza possível. E você não vai poder pentear com nenhum pente, nenhuma escova, porque o cabelo está muito frágil. Como eu falei, um cabelo emborrachado, elástico, ele se parte muito facilmente molhado. Então, no máximo que você vai fazer é dar uma desembaraçada com os dedos. Por isso é tão importante o uso do condicionador, porque ele vai ajudar isso, da mesma forma de ser um shampoo hidratante que você for utilizar. E aí eu já encaixo na outra dica, que é a secagem. Como ele está muito frágil, molhado, o quanto antes você secá-lo, melhor. Então, não deixe secar naturalmente, é outro fato bem importante. Vai secar com o secador de cabelo numa temperatura média, nem muito quente e também não frio, morninho. Então não pode ser escova secadora, porque você vai ter que usar só mesmo os dedos, vai ter que ser o secador tradicional mesmo, com biquinho, que você só vai jogar o ar. Se você não tiver um secador, pode usar um ventilador, não tem problema, mas tem que secá-lo quanto antes, só ajudando aí com os dedos. E não esquecendo de passar um protetor térmico, mesmo que você seque numa temperatura morninha, só não seque em temperatura muito quente, tá bom? E aí a próxima dica já vem falando aí dessa fonte de calor. Chapinha, você não vai poder utilizar no seu cabelo de forma alguma. Eu sei que é difícil, pelo fato de que um cabelo nessa situação, quando ele seca todo poroso, ele seca com uma aparência feia, realmente, né, gente? Não tem como dizer que não. Então dá vontade aí de passar uma chapinha, uma pranchada, para poder ele ficar com uma aparência mais bonita. Mas é um grande erro, porque como o seu cabelo já está muito danificado, você vai agredi-lo demais passando uma fonte de calor tão agressiva, que é uma prancha, né? Porque aí a temperatura já é muito alta. Como que você vai finalizar esse cabelo? Você pode usar uma touca de meia. Tem aqui no meu canal um vídeo explicando como faz uma touca de meia. Tem também aquelas toucas de grampo, que já é um pouquinho mais complicado para fazer, mas aí com o treino você pega a prática. Você pode fazer uso de bob. Você pega o bob, enrola aqui, ó, na pontinha. Eu fazia muito isso quando meu cabelo emborrachou. Eu usava com grampo. Ao invés de usar o bob mesmo, eu fazia isso aqui, ó, rolinho no meu cabelo e colocava o grampinho e dormia com ele desse jeito. Aí no outro dia ele estava com uma aparência bem mais bonita. Então você vai ter que procurar formas de finalizar sem usar fonte de calor agressiva. E agora eu venho com vocês com outra dica que é muito importante, é uma dica também importantíssima, que é a questão de finalizar o cabelo. Você sempre vai usar um olhinho, tá? Já que a gente vai ter que vir aí com um processo de reconstrução só nos tratamentos, como que você vai fazer essa reposição lipídica no seu cabelo, né? Que são os óleos
fios que o cabelo também precisa muito para trazer aquela maleabilidade e não quebrar. Você vai usar finalizadores que ficam no fio, que você não precisa retirar depois. Aí eu trouxe aqui 2 exemplos, só exemplo, tá, gente? Você vai usar o óleo de sua preferência. Ó, eu trouxe aqui 2 exemplos, que é o óleo de argan da Forever Liss e esse aqui, ó, o SOS Reconstrutor, que é o da linha Match, ó. Que é esse outro aqui. Óleo de Ojon também é maravilhoso. Aquele óleo de Ojon da Lovell é um óleo super legal. Tem aquele da Silicomix que é incrível. Tem aqui no canal um vídeo de reparadores de pontas. É um vídeo bem antigo, mas com dicas bem legais de reparadores. Eu vou deixar linkado aqui no box de informações também para vocês. Porque é assim que você vai fortificar o seu cabelo durante a semana, sem fazer aí tratamento, né, de reconstrução, precisando lavar. Mas isso vai fortalecendo também o seu cabelo. E aí a próxima dica, que é até uma dica que eu devia ter colocado no início, mas eu esqueci, então vamos falar dela agora, é referente ao pré-shampoo. Antes de você lavar, você tem sim, mesmo com o cabelo emborrachado, fazer o seu pré-shampoo. Então use de preferência uma máscara hidratante ou nutritiva para fazer esse pré-shampoo, para fazer aquele equilíbrio, já que depois você vai reconstruir ele. O que você pode fazer também, como pré-shampoo, é uma umectação. Se for usar o óleo de rícino, como ele é pesado, mistura com outro óleo mais leve, como um azeite de oliva, um óleo de coco, dá uma misturada para não ficar tão pesado no cabelo, para não ser difícil de tirar. A retirada também dessa umectação, quando o cabelo está emborrachado, é mais importante ainda do que quando você não tá. Então você vai ter que fazer um método que retire a umectação do cabelo sem você ficar com a precisão de esfregar o shampoo, que não é correto. Então eu vou deixar também linkado aqui no box de informações um vídeo que eu explico técnicas de você tirar a umectação do cabelo sem agredi-lo. E aí, para finalizar, a última dica, que é uma dica bem óbvia, mas tem gente que acha que vai resolver sim o problema com isso, é fazer outra química achando que vai ajudar, né? Não, gente, não façam outra química de forma alguma, mesmo que seja um botox. Só se for um botox sem química, como por exemplo aquele da L'Oreal, que é o botox mesmo original, né? Que é só tratamento. Botox com química que alisa, que muda a estrutura do fio, não pode de jeito nenhum. Só vai danificar mais ainda o seu cabelo, porque ele vai ter ácido, que é agressivo também, ou o próprio formol. Então não façam nenhum tipo de química, muito menos também coloração, nenhuma química, só reconstrução mesmo, com uso de sem enxágue no seu cabelo durante a semana. Segue tudo isso que eu falei direitinho, que você vai conseguir aí uma dignidade, recuperar uma integridade para o seu cabelo, não precisando fazer um corte extremo aí. Claro que depois, com o tempo, você vai ter que ir tirando esse cabelo que foi muito danificado, mas aí dessa forma você não vai precisar radicalizar, né, gente? Já raspar o cabelo. Então, ó, um beijo gigante no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau!